Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos, esse é o nosso curso de Teologia Bíblica e nós estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento, abordando os profetas do Antigo Testamento, mais especificamente os profetas menores, que são 12 profetas menores, de acordo com a classificação da maior parte dos estudiosos. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro do profeta Obadias, o menor livro do Antigo Testamento. É apenas um capítulo e são 21 versículos. Um livro que tem como mensagem central uma mensagem de castigo, de condenação do povo de Edom, ou dos descendentes de Esaú, como também são conhecidos. Esse livro é dividido de forma bem simples, não é difícil de entender, não é complexo de entender, mas existem algumas questões que são importantes da gente estar pensando, da gente estar refletindo em cima desse livro. Esse livro ele é citado em outro livro da Bíblia, que é o livro de 1 Reis, o primeiro livro de Reis. Não dá para saber ao certo se esse Obadias que é citado lá é o Obadias profeta ou se é um outro Obadias. A primeira questão importante é o significado do nome Obadias. Obadias junta duas palavras. Uma é Ebed, de onde vem a palavra servo, e a outra palavra é a palavra Yahvé. Então seria servo de Yahvé, Ebed, Yahvé, que acaba juntando e dando o termo Obadia. Obadia é o significado do nome do profeta. O profeta Obadias, então, ele vai falar, ele vai entregar uma visão, uma profecia, o termo, o título que é colocado lá no hebraico, é até Razon Obadia. Razon Obadia pode significar a visão de Obadias, ou até mesmo a profecia de Obadias. Então o profeta Obadias ele vai entregar uma profecia de condenação contra Edom. Por que vai ter essa condenação contra Edom? O livro está em 21 versículos, como eu disse, e eu vou ler o versículo central que traz o entendimento sobre essa condenação, que é o versículo 10. Versículo 10 desse livro de Obadias, o único capítulo do livro. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Até o versículo 14 vai falar bastante sobre essa condenação ao povo de Edom, aos edomitas, aos filhos de Esaú. Então, devido à maldade que o povo de Esaú, os edomitas, eles infligiram sobre Israel, Deus estava castigando o povo de Edom. E vai vir ao longo do livro, sobretudo nesses 4 versículos, do 10 ao 14, os motivos da condenação do povo de Edom. E logo em sequência, como que essa condenação ela iria ocorrer. Como é um livro curto, como é um livro bem pequenininho, a gente consegue ver os primeiros versículos, o versículo 1 até o versículo 4, Deus condenando Edom, então explicitamente a profecia de condenação de Edom. Do 5 ao 9 vai falar sobre como vai ocorrer essa calamidade sobre Edom. Aí do 10 ao 14, como eu havia dito, vai descrever os motivos, sobretudo no versículo 10, quando fala que os edomitas, os filhos de Esaú, lembrando, irmão de Jacó, famosa ali a história lá em Gênesis, os motivos pelos quais eles estavam sendo condenados e porque eles seriam exterminados. O termo que é usado aqui no livro do profeta Obadias é um termo muito forte, mas que também é usado lá no capítulo 49 do profeta Jeremias, quando fala que esse povo iria sofrer uma condenação e esse povo seria destruído, que acabaria ocasionando a destruição do povo de Edom. Esse livro ele não se aplica única e exclusivamente para Edom, mas é um livro que mostra o quanto que Deus ele seria fiel ao povo de Israel. O povo de Edom, os descendentes de Esaú que haviam infligido o povo de Israel, eles iriam colher as consequências das maldades, da impiedade deles contra o povo de Israel. Se você ler toda a narrativa do Antigo Testamento, sobretudo os livros históricos, o que você vai perceber? Que várias vezes os edomitas eles foram contrários ao povo de Israel. E por eles terem sido contrários ao povo de Israel, ao povo escolhido de Deus, Deus
Deus prometeu, né, trouxe essa profecia que eles iriam colher pela sua maldade. O livro, então, do profeta Obadias, ao longo do seu único capítulo, dos seus 21 versículos, nada mais, nada menos, vem para trazer o registro dessa condenação para o povo de Esaú, né, para os edomitas. A própria palavra em si, para se referir às vezes a Edom, outras vezes a Esaú, mas muitas vezes a Esaú, ela aparece 6 vezes, o termo Esaú aparece 6 vezes ao longo desses 21 versículos. Outra curiosidade é o termo Ion. Ion, que tem um significado mais estrito de dia, aparece também 6 vezes espalhado aí por esses 21 versículos do livro do profeta Obadias, mas não como significado de dia, e sim como significado de período, de era, de época, que são outras possibilidades de tradução para o termo hebraico Yom, que é um termo que fica famoso por causa do Yom Kippur, que tem a ideia do dia do perdão, né? Um dos dias mais famosos, uma das festas mais famosas dentro do calendário judaico. O livro do profeta Obadias é um livro curto, é um livro que traz uma mensagem muito forte de condenação contra uma nação, mas não significa que ele se aplique somente para Edom. Quando vem essa condenação sobre Edom através das palavras do profeta Obadias, é uma forma de Deus dizer que ele iria guardar o povo de Israel e que aquilo que ocorreu, que tinha ocorrido contra o povo de Israel, a perseguição que o povo de Israel diversas vezes sofreu, sobretudo pelas mãos dos edomitas, os descendentes de Esaú, que Deus iria fazer com que esse povo viesse pagar. É um livro que nos desperta para o cuidado de Deus com o povo de Israel, e é um livro que mostra que mesmo que passe muitos anos, muitos tempos, né, eras ou o Ion, como o termo que aparece aqui no livro, ainda assim Deus ele vai cumprir o seu juízo, ainda assim Deus ele vai cumprir a sua profecia sobre as nações e sobre os povos. Então hoje nós falamos sobre o livro de Edom, esse livro que tem um capítulo, o livro menor da Bíblia, né, 21 versículos ali, que traz essa condenação, essa profecia, essa visão de condenação do servo de Yahvé, significado lá de Obadias. E se você quiser entender um pouquinho melhor sobre essa condenação, ela também está registrada lá no capítulo, eu até anotei certinho qual que era o capítulo 49, no versículo 14. Então, capítulo 49, versículo 14, lá do profeta Jeremias, também vai falar dessa visão de profecia contra Edom. E no nosso próximo vídeo, nossa próxima aula, dando sequência aos profetas menores, nós vamos falar sobre um profeta muito famoso, que é o profeta Jonas. Aguardo vocês.